experimento com suco de repolho roxo e bicarbonato de sódio é uma demonstração clássica da química de ácidos e bases, utilizando um indicador natural. O suco de repolho roxo contém antocianinas, que são pigmentos que mudam de cor dependendo do pH da solução. Em um copo, coloque um pouco do suco de repolho roxo. Adicione uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio, que é uma base, ao suco de repolho roxo e misture. Observe a mudança de cor. O suco de repolho roxo vai mudar de cor para um verde ou azul, indicando um ambiente básico, alcalino. O suco de repolho roxo contém antocianinas, que são sensíveis ao pH da solução. Em ambientes ácidos, pH baixo, o suco de repolho roxo tende a ficar vermelho. Em ambientes neutros, pH por volta de 7, o suco de repolho roxo mantém sua cor roxa. Em ambientes básicos, pH alto, como quando se adiciona bicarbonato de sódio, o suco de repolho roxo muda para verde ou azul. O experimento com suco de repolho roxo e suco de limão é uma demonstração visual de como um indicador de pH natural reage em presença de um ácido. O suco de repolho roxo contém antocianinas, que são pigmentos que mudam de cor dependendo do pH da solução. Observe a mudança de cor. O suco de repolho roxo vai mudar de cor para um tom avermelhado ou rosa, indicando um ambiente ácido. Observe a mudança de cor do sabão em pó com o suco de repolho roxo. O suco de repolho roxo vai mudar de cor para um tom esverdeado ou azulado, indicando um ambiente básico, alcalino. O suco de repolho roxo contém antocianinas, que são sensíveis ao pH da solução. Em ambientes ácidos, pH baixo, o suco de repolho roxo tende a ficar vermelho. Em ambientes neutros, pH por volta de 7, o suco de repolho roxo mantém sua cor roxa. Em ambientes básicos, pH alto, como quando se adiciona sabão em pó, que é uma base, o suco de repolho roxo muda para verde ou azul. O experimento do leite com vinagre é uma demonstração simples de uma reação química entre um ácido e uma proteína, resultando na coagulação do leite. Este experimento ilustra a formação de caseína, uma proteína do leite, quando o pH é alterado pela adição de um ácido. Faça um pouco de leite, mas sem deixar ferver. Logo após, observe a formação de grumos ou coágulos no leite. Isso acontece quase imediatamente após a adição do vinagre. Deixe a mistura descansar por alguns minutos para que a reação termine. O leite contém caseína, uma proteína que está suspensa em micelas devido ao pH neutro do leite. O vinagre é um ácido acético, que quando adicionado ao leite baixa o pH da solução. A diminuição do pH faz com que as micelas de caseína se agreguem e precipitem, formando coágulos ou coalhada. O líquido restante é o soro do leite. O experimento de vinagre e bicarbonato de sódio é simples, seguro e demonstra uma reação química básica. Os materiais necessários vão ser vinagre, bicarbonato de sódio, um copo e uma colher. Primeiro passo: despeje uma pequena quantidade de vinagre em um copo ou um recipiente, aproximadamente 100 ml são suficientes. Segundo passo: com uma colher, adicione lentamente uma colher de chá de bicarbonato de sódio ao vinagre no recipiente. Terceiro passo: observe a reação imediata. Você verá a formação de bolhas e uma efervescência intensa. Isso é devido à liberação de dióxido de carbono. A reação química entre o vinagre e o bicarbonato de sódio é uma reação ácido-base que produz o dióxido de carbono, água e acetanato de sódio. O ácido acético é um ácido fraco encontrado no vinagre. O bicarbonato de sódio é uma base. Quando o ácido acético e o bicarbonato de sódio entram em contato, ocorre uma reação ácido-base. Isso resulta na formação de ácido carbônico, que é estável e rapidamente se decompõe em água e dióxido de carbono. O íon acetato resultante se combina com o íon sódio para formar acetato de sódio. A decomposição do ácido carbônico em água e dióxido de carbono é parte crucial da reação. O dióxido de carbono é liberado como um gás que é visível na formação de bolhas efervescentes. A produção de CO2 é observada com bolhas efervescentes, ilustrando a liberação de gás durante a reação. Nesse experimento vão ser necessárias esponja de aço, água, vinagre, seringa e um copo transparente. Primeiro passo: pegue uma esponja de aço e mergulhe completamente no vinagre. Deixe a esponja de aço submersa no vinagre por aproximadamente 1 minuto. Após 1 minuto, retire a esponja de aço do vinagre e tire o excesso. Segundo passo: pegue a seringa e insira uma esponja de aço dentro dela. Certifique-se de que a esponja caiba dentro da seringa. Depois feche a seringa para evitar vazamentos.
Terceiro passo: coloque a seringa contendo uma esponja de aço dentro de um copo transparente com água. Observe o que acontece dentro da seringa ao longo dos minutos seguintes. Após 1 minuto, pode não se perceber nenhuma alteração. Após 5 minutos, pode-se perceber que a água subiu um pouco. Depois de 15 minutos, chegou a 1 ml. E depois de 20 minutos, a água ficou a 1,5 ml. E depois disso, não houve nenhuma outra alteração de nível de água. A esponja de aço contém ferro, que reage com ácido acético presente no vinagre. A reação forma acetato de ferro e gás hidrogênio. Conforme a reação ocorre, o ferro absorve oxigênio, formando óxidos de ferro. Como o oxigênio é consumido para formar óxido de ferro, dentro de uma seringa vai criando uma pressão negativa, de modo que a pressão atmosférica vai empurrando a água para dentro da seringa. Como o oxigênio é consumido para formar óxido de ferro, dentro de uma seringa vai criando uma pressão negativa, de modo que a pressão atmosférica vai empurrando a água para dentro da seringa. O vinagre que está enxuto na esponja de aço tem papel catalisador, pois ele remove óxidos que são formados desse modo, assim permitindo que o oxigênio mantenha seu contato com o ferro. Pois, se ele não tivesse presente na reação, essa camada de óxido formada serviria como uma barreira para o oxigênio reagir com o ferro. Desse modo, a reação demoraria muito mais tempo para acontecer. O experimento químico com suco de repolho roxo e bicarbonato de sódio demonstra a reação entre um indicador de pH natural e uma base. No entanto, como este é um experimento qualitativo, não há uma equação química única que descreva a reação completa entre os componentes do suco de repolho e o bicarbonato de sódio. Em vez disso, podemos descrever o processo em termos gerais de química, de ácidos e bases e mudanças de pH. O bicarbonato de sódio é uma base fraca que, quando dissolvida em água,